Muitas igrejas com sucesso, elas trabalham com vários ministérios, com uma abrangência grande de ministérios. Eles penetram através de ministérios. Então, muitos pastores, com igrejas começando, igrejas iniciantes, eles querem ter ministérios. Então, eu não posso ter, eu tenho que ter uma igreja, um ministério de jovens, por exemplo. E aí ele cria um ministério de jovens sem ter uma equipe para trabalhar com jovens. Sim. Eu preciso ter um ministério de evangelização, ele cria um ministério de evangelização sem ele ter uma equipe para evangelização. Ah, nós precisamos ter um ministério de oração, um ministério, seja lá ele qual for, e aí a pessoa cria o ministério sem que ele tenha pessoas para o ministério. Né? E eu estava tendo essa conversa com o pastor, eu falei, cara, você não é obrigado a ter todos os ministérios. Você precisa avançar em ministérios à medida que você tiver liderança para estes ministérios. Porque senão o que acontece é que o pastor, ele vai viver esse ambiente de vida trazendo tudo para ele. Eu crio um ministério de jovens, eu tenho liderança de jovens. O que vai acontecer? Sábado eu vou ter que estar lá para fazer o culto de jovens. Aí eu crio um ministério de ensino, mas eu não tenho ninguém para cuidar do ministério de ensino. O que eu vou fazer? No dia do culto de ensino eu vou ter que estar lá. Aí eu crio um ministério de evangelização, mas eu não tenho ninguém para liderar o ministério de evangelização. O que vai acontecer? Eu tenho que estar lá. E aí o pastor ele vai tomando aquelas funções administrativas, ele vai virando meio que no automático, e ele perde a profundidade. Então o que eu aconselhei? Né? O que eu falei para aquele pastor naquele dia? Desenvolva uma liderança de jovens, para você implantar seu ministério de jovens. E como é que eu desenvolveria essa liderança hoje? Né? Como é que eu faria nascer o ministério de jovens? Eu marcaria um culto eventual, não um culto regular. Eu marcaria um culto eventual. Ó, sábado, dia tal, nós vamos ter o culto de jovens. Quem se anima a me ajudar? Vai aparecer 4 ou 5. Entregue esse culto eventual para esses 4 ou 5. Você vai descobrir 2 coisas. Quem quer e quem não quer, é a primeira. Sim. Porque dos 5, 3 vão engajar, 2 não. Né? E você vai descobrir uma segunda coisa. Quem tem espírito de liderança. Veio 5 voluntários. Você entregou aquele culto eventual de jovens para esses 5. 3 engajam, 2 não engajam. E dos 3 que engajaram, 1 acaba se destacando. Você não nomeou ele líder. Você não ungiu o líder. E isso é uma coisa que a gente já falou muitas vezes. Né? Há muita gente que a igreja costumou ungir líder. E a igreja não unge líder, a igreja treina líder. Quem unge é o Espírito Santo. Aleluia. Amém. E aí você teve lá um culto. Se destacou. Eventualmente você marca outro culto. Você já sabe que tem aqueles 3. Daqueles 3 você sabe que tem um que puxa a fila. Mas quando você marcar o próximo culto, vai vir mais uns 5, 6. Um pouco mais. Você já tem. Pode ser que aquele que liderou da primeira vez se confirme. Ou pode ser que um outro surja. Mas nessas ações pontuais e eventuais, você não nomeou ninguém líder. Você não estabeleceu uma estrutura ministerial ainda. Você está tendo ações pontuais, eventuais. Depois do 3º ou 4º, foi isso que eu falei com ele, você já vai ter um diagnóstico melhor e mais preciso. E aí sim você pode estabelecer, ó, fulano e fulano, vocês são os líderes de jovens e vão começar um ministério na igreja. Isso é importante, bispo, porque às vezes, quando a gente está começando, a gente acha que a pessoa vai ficar porque ela recebeu o título. E ela não fica pelo título. Os que nós menos demos condição, foi os que ficaram. Exatamente, porque é aquela coisa, a pessoa entende sua função. E às vezes a gente está confundindo função e título. Função com título. Então, às vezes as pessoas são...
E Jesus falou muito sobre isso, né? Nos nossos estudos de liderança, as pessoas já acompanham faz tempo, Jesus desconstrói as posições, né? E ele estabelece o serviço como a afirmação da liderança, como a afirmação da liderança.